Olá! O programa de hoje é o último antes do recesso forense. E você vai ver aqui no STJ 25 anos como foram esses 6 primeiros meses no Tribunal da Cidadania. Vamos fazer um balanço para que você entenda o trabalho das sessões, das turmas e da Corte Especial. Quais foram as decisões dos ministros? Em todas as áreas do direito, fatos que direcionam a justiça do país foram julgados aqui. O STJ 25 anos está no ar. Dois julgamentos envolvendo casos de repercussão nacional vieram parar aqui no STJ no primeiro semestre deste ano. Um deles é o processo referente a Alexandre Nardoni. A ministra Laurita Vaz deu parecer sobre o recurso da defesa do réu, que solicitava a realização de um novo júri. E você se lembra também de Suzane Richthofen? A jovem foi presa depois do assassinato do pai e da mãe em São Paulo. Ela cumpre pena por envolvimento no crime e pediu habeas corpus aqui no tribunal em abril deste ano. O crime que parou o país completa mais de 10 anos. Suzane von Richthofen está presa desde novembro de 2002. Confessou ter planejado a morte dos pais com a ajuda do namorado, Daniel Cravinhos, e do irmão dele. Segundo a acusação, o pai e a mãe de Suzane não aceitavam o namoro da filha com Daniel. Além disso, a jovem tinha uma herança estimada em 11 milhões de reais. Em março deste ano, a defesa da acusada entrou com um pedido de habeas corpus. A petição, no entanto, foi negada pela sexta turma. Em 2009, a primeira vara de execuções criminais de Taubaté e o Tribunal de Justiça de São Paulo já haviam indeferido um pedido de progressão para o regime semiaberto. Recorrendo ao STJ, a decisão foi mantida pelo ministro relator Og Fernandes e acompanhada por toda a turma. Por meio de um exame criminológico, ficou atestado que Suzane ainda não estaria apta para viver em liberdade, mesmo que reduzida. A defesa questiona o embasamento no exame para a decisão. Apesar de não ser obrigatório para a progressão do regime, o laudo criminológico pode ser requerido. No julgamento do habeas corpus dela, me parece que o relator ele leva em consideração que seria necessário uma digressão mais profunda da prova e que isso caberia ao juiz da execução avaliar, mas que não existiria nenhum tipo de nulidade ou ilegalidade no fato de se analisar um exame criminológico. Afinal de contas, todo condenado ele merece e tem o direito de ser reinserido à sociedade ou convívio social novamente, mas desde que ele efetivamente tenha condições até a sua correção final. Suzane von Richthofen cumpre pena no mesmo presídio em que está Ana Carolina Jatobá. Ela e o marido, Alexandre Nardoni, foram condenados pela morte da filha dele, Isabela Nardoni, de 5 anos. A criança morreu depois de uma queda do 6º andar de um prédio em São Paulo em 2008. O crime também parou o país e chegou ao STJ. Ana Carolina Jatobá foi condenada a 26 anos de prisão e Alexandre Nardoni a 31. Em fevereiro deste ano, a ministra Laurita Vaz negou um recurso a Alexandre para a realização de um novo júri. Segundo a defesa, os artigos 607 e 608 do Código Penal permitiam, na época do crime, recurso de protesto para um novo júri quando a condenação fosse igual ou superior a 20 anos de reclusão. O recurso, no entanto, foi extinto pela Lei 11.689 de 2008, que trata sobre a competência do Tribunal do Júri. Se no curso desse procedimento vem uma lei nova, a partir da lei nova, todos os atos subsequentes a partir da data em que a nova lei entra em vigor serão regidos pela nova lei e não pela lei anterior. Casos de grande repercussão, como von Richthofen e Nardoni, despertam o interesse da sociedade pelo conhecimento jurídico. O advogado Marcos Vinícius lembra: o clamor popular não pode interferir no âmbito judicial. A sociedade precisa compreender que a segurança jurídica ela está justamente no devido cumprimento da lei. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu desmembrar a ação penal que analisa o suposto esquema de corrupção apontado pela Operação Caixa de Pandora. Com a determinação, José Roberto Arruda, ex-governador do Distrito Federal, não será julgado pelo STJ. Apenas a denúncia contra Domingos Lamoglia de Sales Dias, conselheiro do Tribunal de Contas do DF, vai ser de competência do Tribunal da Cidadania.
A Operação Caixa de Pandora foi uma ação da Polícia Federal Brasileira deflagrada em 27 de novembro de 2009. Entre julho e agosto, Durval Barbosa relatou a promotores de justiça detalhes do esquema de corrupção existente no Distrito Federal. Os promotores levaram o caso à Procuradoria-Geral da República. Nos depoimentos, Durval Barbosa acusou tanto políticos como donos de empresas. O relator ministro Arnaldo Esteves Lima propôs o desmembramento do processo com base no Código de Processo Penal e por considerar elevado o número de acusados e a complexidade do caso. A decisão foi tomada ainda para evitar a prescrição. São 37 denunciados, os autos têm 38 volumes e 323 apensos. Só a fase de inquérito durou mais de 3 anos. O STJ entendeu que deveria permanecer a competência para julgar somente essa pessoa que exerce esse cargo ao tempo do fato investigado. Os outros 36 que não têm essa prerrogativa vão ser julgados aí pela primeira instância, tendo em vista, o excessivo número de réus, que atrapalhou o andamento do processo, e a própria complexidade demonstrada pelo tempo necessário para a investigação no inquérito policial. Arnaldo Esteves Lima também destacou que o fato de haver denúncia pela prática do crime de formação de quadrilha não impede o desmembramento do processo. Com a decisão, uma cópia integral da ação penal vai ser encaminhada para distribuição a uma das varas criminais da Justiça do Distrito Federal, para que os demais acusados sem foro privilegiado sejam julgados. E neste semestre, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, negou o pedido de prisão domiciliar do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto. Com esse julgamento, ele continua preso, cumprindo pena na penitenciária de Tremembé, em São Paulo. A defesa alegou que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região teria violado a decisão da Corte Especial do STJ em 2004, ao cassar a prisão domiciliar concedida ao ex-juiz, hoje com 84 anos. Na época, a Corte determinou o cumprimento da pena em domicílio com base em laudo médico. O réu tinha sintomas de depressão, hipertensão e crises de labirintite. Em 2013, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região observou os laudos mais recentes, que atestam a melhoria no estado de saúde de Nicolau dos Santos Neto. Foi determinada a transferência imediata do ex-juiz para o presídio. A defesa, então, recorreu ao STJ. Para a ministra Nancy Andrighi, a competência do STJ sobre o assunto não foi comprometida, já que o TRF da Terceira Região observou que o atual estado de saúde do condenado já não justificava mais o cumprimento da pena em prisão domiciliar. Nicolau dos Santos Neto foi condenado a 26 anos de prisão pelo desvio de quase 170 milhões de reais da obra de construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. O esquema, segundo a denúncia, teve a participação do empresário e ex-senador Luiz Estevão. Essa é a terceira vez que a Corte rejeita recurso do réu. A sexta turma do STJ negou habeas corpus ao ex-deputado federal Pedro Talvani Luiz Gama de Albuquerque Neto. Ele foi condenado a 103 anos e 4 meses de prisão em regime fechado pela morte da deputada federal Céci Cunha e mais 3 pessoas que estavam com ela. O crime foi em 1998 em Maceió. E o STJ também rejeitou habeas corpus ao fazendeiro Vitalmiro Bastos de Moura. Ele foi condenado a 30 anos de reclusão pela morte da missionária americana Dorothy Stank, em 2005, no sul do Pará. E não é novidade que preso que comete falta grave deve ter o tempo recontado para a concessão de benefícios. A perda dos dias remidos também é permitida, mas não pode ser total. Foi esse o julgamento do STJ sobre uma apelação do Ministério Público de São Paulo. O entendimento é da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, que aceitou o pedido do Ministério Público de São Paulo, defendendo a manutenção dos dias acumulados por um presidiário para fins de remissão de pena. De acordo com o processo, em 2007, o juízo de primeira instância reconheceu a prática de falta grave do preso e declarou a perda total dos dias remidos, além do reinício da contagem de tempo para progressão de regime. Mas, ao analisar o pedido de agravo em execução da defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo cassou todos os efeitos da sentença, decisão que motivou o Ministério Público a entrar com recurso no STJ.
Segundo o relator, ministro Og Fernandes, a lei de execução penal permite a perda total dos dias remidos, mas em 2011, o artigo 127 da lei foi alterado, limitando a perda a 1/3 dos dias remidos. Para o relator, a punição para o preso que cometer falta grave deve ser a interrupção da contagem para a progressão de regime. Você vai ver daqui a pouco. Chegou ao fim um processo de falência que corria na Justiça há 13 anos. A Corte Especial determinou que uma grande empresa internacional entregue dados importantes armazenados nos Estados Unidos. Voltamos já já. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Neste semestre, a segunda turma do STJ decidiu aumentar a indenização ao militar que ficou paraplégico. O valor fixado antes, que era de R$30 mil, subiu para R$200 mil por danos morais e estéticos. O acidente aconteceu há 31 anos, quando o atirador teve a medula óssea atingida em um dos exercícios militares. Os ministros levaram em consideração outros casos parecidos que já foram julgados pelo tribunal e o valor de indenização dessas decisões. Outorga conjugal. É a responsabilidade conjunta do casal na gestão do patrimônio. O caso mais recorrente na jurisprudência é a fiança dada a locatário por um dos cônjuges, sem a permissão do outro. E o STJ julgou casos desse tipo. Veja. Talvez você nunca tenha ouvido falar em outorga. Nada mais é quando uma pessoa transfere para outra o direito de fazer algo em seu nome. Mas, como isso funciona entre um casal? O entendimento do STJ é de que quando o marido ou a mulher oferece um bem como garantia sem que o cônjuge saiba, essa garantia pode ser anulada. Isso porque o Código Civil de 2002 fez algumas mudanças no regime de proteção de bens do casal. Um fiador alegou que era divorciado, quando na verdade estava casado. Então, ao ser cobrada pelo aluguel afiançado, a esposa alegou que não sabia disso. O contrato não estava assinado pelos dois. Para a Justiça de primeiro grau, ele agiu de má fé. No Superior Tribunal de Justiça, os ministros da quinta turma concluíram que o ato do fiador poderia ser ilícito e até criminoso, mas não afasta a condição de validade do ato jurídico. Pode ser declarado nulo desde que este prejudicado, e somente ele, requeira em juízo. Agora o caso da VASP. No fim do ano passado, o STJ cassou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que converteu a recuperação da empresa em falência. Mas em maio deste ano, a nova relatora do processo, ministra Nancy Andrighi, reconsiderou a decisão e submeteu o caso a julgamento colegiado. Agora, a decisão da terceira turma foi unânime. O decreto de falência foi confirmado aqui no Superior Tribunal de Justiça. Aviões se deteriorando no pátio dos aeroportos, lojas fechadas, abandonadas há mais de 8 anos. Esse é o resultado do fim das operações da VASP em 2004. 4 anos depois, o Tribunal de Justiça de São Paulo decretou a falência da companhia aérea a pedido dos credores, mas a empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. A VASP alegava que a decretação de falência foi uma manobra que teria violado o princípio de preservação da empresa. De acordo com a companhia aérea, até então, ela tinha condições de cumprir os compromissos do plano de recuperação judicial. A relatora apontou os fatos que levaram o Tribunal de Justiça de São Paulo a concluir pela incapacidade da VASP de se manter em operação.
A empresa não cumpriu nenhuma das obrigações do plano de recuperação e deixou de pagar até mesmo o salário dos empregados e os honorários do administrador judicial. Para a ministra, ficou claro que a manutenção das atividades da VASP não era possível. A VASP, através das provas produzidas na primeira e na segunda instância de São Paulo, não conseguiu cumprir o seu plano de recuperação. Ela não conseguiu pagar os seus trabalhadores, pagar os seus fornecedores e muito menos, inclusive, o administrador judicial, que tem preferência no recebimento desses créditos e é aquela pessoa que labora no sentido de fazer valer a lei de recuperação judicial. O presidente da Comissão de Direito Empresarial da Ordem dos Advogados do Brasil, no Distrito Federal, comenta a decisão. Quando ela não cumpre o plano de recuperação, ela obviamente não tem mais condições de se preservar, de sobreviver. E aí o caminho mais correto, de fato, é a decretação da falência, porque se isso não for feito, pode-se inclusive afetar o direito à preservação de empresas fornecedoras da VASP e pode inclusive causar também fraudes ou prejuízos maiores a mais pessoas, como outros trabalhadores, como outros fornecedores e contra o próprio Estado na arrecadação tributária. A Google Brasil deve entregar à Justiça brasileira dados de e-mail armazenados nos Estados Unidos. As informações dizem respeito à investigação de um crime no Brasil e a decisão é do STJ. A Google Brasil afirmava não ser possível cumprir a ordem de quebra de sigilo porque os dados estão armazenados nos Estados Unidos e, por isso, sujeitos à legislação daquele país, que considera ilícita a divulgação. Para obtenção das informações, a empresa indicou a via diplomática. De acordo com a relatora, a ministra Laurita Vaz, com a quebra do sigilo, há razoável expectativa de se obter importantes elementos de prova, a partir da comunicação estabelecida por mensagens de e-mail entre os investigados. Para a magistrada, a demora no cumprimento da ordem judicial representa obstáculo ao bom andamento das investigações. Ela disse ainda que o fato dos dados estarem armazenados em outro país não os torna material de prova estrangeiro, o que descarta a necessidade da utilização de canais diplomáticos para transferência. A relatora destacou ainda que a Google Brasil foi constituída de acordo com as leis brasileiras e, assim, deve se submeter à legislação local, não podendo invocar leis americanas para deixar de cumprir requisição judicial. Segundo a ministra Laurita Vaz, a ordem pode ser perfeitamente cumprida em território brasileiro, desde que haja boa vontade da empresa. O voto foi acompanhado pela maioria dos ministros. Foi estabelecido um prazo de 10 dias para o cumprimento da decisão. Caso a quebra de sigilo não seja atendida, a multa diária pode ser de R$50 mil. Milhares de pessoas nas últimas semanas tomaram conta das ruas do país em manifestação. E uma liminar do STJ garantiu a liberdade de protesto da população em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Os integrantes de um movimento organizado na cidade solicitaram o direito de livre manifestação na marginal da BR-101. Eles queriam evitar que o protesto fosse impedido pela polícia. Aqui no Tribunal da Cidadania, o ministro Herman Benjamin entendeu que não cabe ao judiciário reprimir a circulação de pessoas que pedem nas ruas por melhorias públicas no direito de cidadão. E neste primeiro semestre, a segunda turma do STJ garantiu a uma mãe brasileira o direito à guarda da filha menor aqui no país. A ação movida pela União pedia a busca e apreensão da menina para que ela fosse devolvida ao pai na Argentina. Veja na reportagem de Daniel Adjuto. Baseada na Convenção de Haia, que atua no combate ao sequestro internacional de crianças, a União moveu uma ação pedindo o retorno da criança para a Argentina. A família costumava passar férias no Brasil, mas depois de um desentendimento com a esposa, o pai voltou para a Argentina e a mãe ficou no Brasil com a filha. Ele então resolveu entrar na justiça pedindo para que a filha retornasse para a Argentina. O pedido foi deferido em primeira instância, mas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região reformou a sentença. Segundo o TRF, a criança já estaria adaptada ao meio em que vivia e sofreria com a mudança de país. A União recorreu, alegando que a Convenção de Haia assegura o retorno imediato de crianças que foram transferidas ou retidas em um país de maneira ilegal.
No STJ, o ministro relator Humberto Martins reconheceu a importância da convenção, mas lembrou de que também é previsto no documento que o menor pode permanecer no país após 1 ano da retenção ou transferência indevida, desde que esteja integrado no ambiente em que vive. A turma acompanhou o voto do relator e manteve a decisão do tribunal de deixar a criança vivendo com a mãe no Brasil. Veja agora outras decisões tomadas pelo tribunal neste ano. No início do ano, o STJ garantiu a um casal homossexual a adoção unilateral. 2 mulheres foram consideradas mães de uma filha concebida por inseminação artificial. Os ministros entenderam que, em termos legais, a união entre pessoas do mesmo sexo não é diferente da união entre um homem e uma mulher. A 5ª turma do STJ negou habeas corpus em favor do zagueiro Danilo Laranjeiras, ex-jogador do Palmeiras. Ele foi condenado por injúria racial contra o zagueiro Manuel Messias Silva Carvalho, do Atlético Paranaense. Segundo os autos, na partida entre Palmeiras e Atlético Paranaense, realizada em 2010, Danilo cuspiu em Manuel, que é negro, e o xingou de macaco. A 1ª turma do STJ garantiu a um candidato aprovado em concurso público para o cargo de policial militar a matrícula no curso de formação de oficiais. O candidato tinha sido excluído porque faltavam 9 dias para que ele completasse 18 anos, quando o edital de convocação foi publicado. Para o relator do caso, o ministro Sérgio Luiz Cuquina, nada impede que o candidato ingresse na corporação por causa de uma norma que tem a legalidade questionável. No próximo bloco, decisões do STJ na área da saúde. Um hospital que se recusou a fazer atendimento vai ter que pagar indenização. Nós voltamos já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao 1º lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. No começo do ano, o Hospital de Brasília foi condenado por não prestar atendimento a um bebê de 8 meses. Os pais da menina ganharam direito à indenização. De acordo com o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, tramitam hoje no Judiciário brasileiro quase 241 mil processos relacionados à saúde. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concentra quase 114 mil ações. Em segundo lugar, São Paulo, 44.690. Terceiro, Rio de Janeiro. Depois, Ceará e Minas Gerais. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou o caso de um bebê de 8 meses que morreu por falta de atendimento. Tudo começou neste hospital público em Taguatinga, a mais ou menos 20 quilômetros de Brasília. Os médicos se negaram a receber o bebê. Afirmaram não ter estrutura para tratar o problema da criança. Ela foi encaminhada para esta unidade particular após decisão da Justiça. Só que o hospital também não aceitou a internação. A direção disse não ter sido intimada oficialmente. Avaliado o caso, o STJ determinou o pagamento de R$100 mil de indenização para a família do bebê. Conversamos sobre o caso com um advogado especialista em responsabilidade civil médica. Ele destaca essa decisão do STJ como inovadora, porque mesmo que as provas não tenham sido suficientes para evidenciar que a morte da criança tenha sido causada pela omissão de socorro, o ato do hospital de não atender o bebê diminuiu a chance de sobrevivência. A decisão do ministro ela inovou no momento em que tirou
o resultado morte e focou no resultado tratamento. A partir do momento que o hospital deixou de oferecer o tratamento adequado, influenciou numa situação que poderia salvar a vida da criança. Mais um caso de saúde. A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça garantiu o direito à indenização por danos morais a uma mãe que, ao dar à luz a um bebê morto, não pôde fazer o sepultamento do filho. O cadáver da criança desapareceu no hospital. A mulher estava grávida de gêmeos e fez todo o pré-natal no Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Marília, no estado de São Paulo, onde ela também trabalhava. Uma das crianças já nasceu morta e a outra saudável. O feto morto, que foi encaminhado para exames em um laboratório sem autorização da mãe, desapareceu. Ela entrou com uma ação de indenização por dano moral. Afirmou ser de responsabilidade do hospital universitário o desaparecimento do feto. Em primeira instância, a ação foi julgada improcedente, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo mudou a sentença, reconheceu a culpa da faculdade e condenou a instituição ao pagamento de R$500 mil. Atualizado, o valor chegaria hoje a mais de R$4 milhões. Em recurso especial ao STJ, a faculdade alegou que o feto foi enviado a um laboratório terceirizado e caberia à mãe procurar o corpo e a declaração de óbito no laboratório. O ministro Raul Araújo, relator do recurso no Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a culpa da instituição, mas entendeu que a quantia atualizada era exagerada e aplicou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. O valor foi reduzido para R$100 mil. Eles são princípios constitucionais e o da proporcionalidade ele é um princípio mais objetivo. Em relação ao que nós estamos abordando aqui hoje, em relação ao dano, a proporcionalidade ela diz respeito diretamente à proporção da indenização e do dano. Se é proporcional o quanto indenizatório e o dano sofrido. Já o da razoabilidade, ele é um princípio mais subjetivo e diz mais respeito ao julgador, ao senso que ele vai usar, se está razoável o quanto indenizatório em relação ao dano, até em relação ao senso comum das pessoas. O STJ negou habeas corpus a um médico condenado pelo estupro de 56 pacientes. A defesa alegou que o Ministério Público, neste caso, não podia oferecer a denúncia. Mas para o tribunal, a ausência de exame de corpo de delito não impede a caracterização da violência real em casos de estupro. O médico está preso e teve o registro profissional cassado. E veja agora mais um pouco do que aconteceu no STJ neste primeiro semestre de 2013. Em fevereiro, o ministro Sérgio Luiz Cuquina tomou posse no STJ. O paranaense chegou à Corte Superior na vaga destinada a membro do Ministério Público, aberta com a aposentadoria do ministro Hamilton Carvalhido. No mesmo mês, o tribunal lamentou a morte do ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. O magistrado foi homenageado na 4ª turma, onde atuou durante todo o tempo no tribunal. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça decidiu dar o nome do ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. O Superior Tribunal de Justiça fez o primeiro descarte de habeas corpus. Foram 15 toneladas de documentos, com mais de 10 anos de julgados. 12 mil processos, sem valor jurídico, informativo ou histórico. O ministro do STJ, Arnaldo Esteves, tomou posse como corregedor-geral da Justiça Federal. Ele acumula também os cargos de presidente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais e de diretor do Centro de Estudos Judiciários. A ministra Eliana Calmon vai ser a secretária-geral do Comitê da Organização das Nações Unidas sobre Violência Urbana. O grupo vai elaborar um documento para integrar o Plano Global das Metas de Desenvolvimento Sustentável do Milênio. A apresentação vai ser em abril de 2015. A ideia é apresentar soluções para a violência urbana no continente latino-americano. De acordo com a ministra Eliana Calmon, o grupo vai estudar a origem da violência, não só a criada por questões políticas, como a provocada por questões sociais que não são eficazes. O Comitê Permanente para a Prevenção do Crime vai ter a participação de 19 países latino-americanos. A sede será no Rio de Janeiro. Após a instalação, o grupo terá 1 ano e meio para debater o tema e propor soluções. São 5 metas específicas: mapear o impacto do crime, recomendar apoio financeiro à prática de prevenção de crimes, como combate à corrupção e ao tráfico,
avaliar o índice de confiança da população na polícia, colaborar com o projeto de criação da Universidade Mundial de Segurança e Desenvolvimento Social da ONU e preparar um relatório geral. Para a magistrada, o mapeamento é importante para apresentar uma solução. O STJ 25 anos fica por aqui. Nas próximas semanas você vai rever 4 programas especiais que nós produzimos para você nesse primeiro semestre. E a partir de agosto voltamos com novidades sobre o trabalho do Superior Tribunal de Justiça. Até lá!